a falar sobre as progressões aritméticas, melhor dizendo, nós classificamos ela, né, como dissemos, em crescente, quando a razão é maior que zero, ou seja, positiva, decrescente, quando a razão é menor que zero, ou seja, dá o número negativo, e constante, quando a razão é zero. Vamos observar aqui alguns exemplos, né? Primeiro de PA crescente. Então, observe aqui os números 80, 160, 240. Veja que esses números eles vão aumentando, né? E para a gente encontrar a razão, como vocês já sabem, né? Basta que a gente pegue o termo posterior e subtraia com o anterior, ou seja, nesse caso aqui, o A2 menos o A1. Então, 160 menos 80 dá 80. Dessa forma, 80 é maior que zero, ele é positivo, né? E o gráfico dessa PA crescente, ela fica dessa forma, né? A PA decrescente, um exemplo poderia ser 9, 6, 3. Veja que do primeiro termo vindo para o segundo e para o terceiro, a gente vê uma diminuição desses valores. Para a gente poder encontrar a razão de uma PA, a gente já entendeu que a gente tem que fazer o termo posterior menos o anterior. Então, 6 menos 9 dá menos 3. O menos 3, ele é menor que zero. Portanto, nós temos uma PA decrescente, até porque o número vai diminuindo. E aí o gráfico ficaria mais ou menos assim. A PA constante é uma PA que tem razão igual a zero. Então, 3 menos 3 dá zero, ou seja, o A2 menos o A1, 3 menos 3, zero. Portanto, como zero é igual a zero, esse aí será um gráfico de uma PA constante. Então, ficaria assim. Vamos agora prestar bem atenção e classificar as nossas progressões decrescente, decrescente ou constante. Então, veja, no item A, o que a gente consegue perceber? Que do primeiro elemento indo para os seguintes, a gente tem uma diminuição. Então, a gente pode pegar o termo A2, que é 5, e subtrair com o termo A1, que é 7. Ou seja, A2 menos A1 é igual a 5 menos 7. Então, isso é igual a menos 2. Portanto, o item A é uma PA decrescente. A letra B, nós percebemos que os números que nós temos é 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E veja que os números eles vão aumentando. Então, só aí a gente já percebe que nossa PA na letra B é crescente de razão 2, né? 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. Ou seja, a gente sempre pega o termo sucessor com antecessor, posterior com anterior e assim sucessivamente. E o termo e a sequência, né, a PA que está aqui na letra C, todos os termos são iguais a 1, a gente já percebe que isso é uma PA constante de razão igual a zero, né? Se a gente pegar aqui o A2 menos o A1, ou seja, 1 menos 1, isso dá zero, portanto, isso aqui é uma PA que é constante. E aqui, né, conforme eu já acabei de falar, até aproveitando o contexto sobre como encontrar razões, né, a gente já tinha feito. Pegando os itens A, B e C, né, nós temos as nossas resoluções aqui separadamente, né. Então, a letra A é decrescente, a letra B é crescente e a letra C é constante. Existe também na progressão aritmética como a gente encontrar o termo geral. O que significa o termo geral de uma PA? Então, dentro de uma sequência de termos que nós temos uma PA de razão R, nós podemos escrever qualquer termo em função do primeiro. Para isso, basta que a gente considere essa primeira definição de PA aqui. Qual que é a definição? Que o termo A2, que é o posterior ao A1, ele para poder ser encontrado, basta que a gente some com a razão. Ou seja, a soma do termo anterior mais a razão, para poder encontrar o A2. Para a gente observar isso de forma mais clara, vamos escrever outros termos em função da razão. Então veja bem, ó, o A2 já falamos, o A3 ele vai ser o quê? Ele vai ser formado pelo termo A2 mais a razão. O A3 ele pode ser visto também como sendo o termo A1 mais duas vezes a razão. Por quê? Veja bem, se a gente observar, a partir do primeiro termo, essa razão vai ser utilizada duas vezes para a gente poder encontrar esse terceiro termo, ou seja, o A2 ele precisou da razão, né? E o termo A3 vai precisar do A2 mais a razão. Como a razão já foi utilizada no termo A2, a gente pode escrever isso aí como duas vezes R. Então, atentem-se bem para esse 2R aqui. Vocês vão já entender o motivo.
Então, se nós continuarmos o mesmo raciocínio, chegaremos à conclusão que o termo geral ele é dado por AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Por quê? Veja que o termo A2, vamos falar assim, o coeficiente que acompanha a razão aqui é 1, ou seja, é esse N menos 1, em que o N é a posição do termo que eu quero encontrar. Então, o que vai se multiplicar com a razão é sempre a posição menos uma unidade. Então, aqui no nosso termo A3, né, que está na terceira posição, nós podemos encontrar ele utilizando o A1, ou seja, em função do primeiro nós podemos encontrar, né, qualquer termo. Então, nós pegamos o primeiro termo e somamos com a posição do termo menos uma unidade, que vai nos dar essa fórmula do termo geral aqui. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, em que eu já expliquei que esse N menos 1 é a posição do termo que a gente quer encontrar, menos uma unidade em que a gente multiplica a razão. E assim nós temos aí a fórmula que representa o termo geral. No próximo vídeo, nós iremos responder este exercício.